Boa tarde, muito obrigado por terem vindo. É um prazer tê-los aqui. Vamos dar início, né, Sérgio, à sua apresentação, que já está publicada como um texto para discussão, já está no nosso site ou vai entrar? Vai entrar ainda. Tá, um trabalho muito interessante que o Sérgio vem desenvolvendo aqui na Codeplan, no âmbito da nossa Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, né, sob a direção do nosso querido professor Aldo Paviani. Eu entendo que, Aldo, não sei se você quer fazer algum comentário na abertura ou se você quiser deixar para depois da apresentação. Perfeito. Então, eu vou passar de imediato a palavra para o Sérgio, para fazer a apresentação do trabalho, e depois a gente abre para uma rodada de perguntas e de respostas. Tá. Você quer avisar a Celeste? Você vai convidar mais alguém para compor a mesa, Celeste? Esther, desculpa. Bom, então, vai vir mais alguém para a mesa? Desculpa. Não? Então tá. Então, perfeito. Então, Sérgio, Não, mas eu acho que não, né? É isso, Sérgio? Eu passo a palavra para você já. Então, tá bem. E depois, então, o professor Aldo segue com os seus comentários e a gente pode depois abrir para perguntas e comentários da plateia, tá? Então, Sérgio, por favor, fica à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença, né? E queria saudar também aqui o Carlos Madison, que é o superintendente do IFAM-DF, né, que veio especialmente para nos assistir, meu colega e amigo também, os outros colegas do IFAM, da CEGET e de outros órgãos, né? Bom, nós vamos, então, hoje fazer a apresentação desse TD, que, como o presidente Lúcio já anunciou, ele está sendo publicado na nossa página, né, um texto para discussão, que tem esse título, Informalidade Territorial e Mercado de Terras Urbanas no Distrito Federal. E vamos iniciar, então, mostrando, bom, de baixo, né? Nós fizemos o teste, deu tudo certo, né? Mas não. Mostrando o esquema da nossa apresentação, que é também o esquema do TD, né? O nosso TD ele tem uma introdução e depois discutimos a informalidade, o mercado de terras urbanas, com algumas noções gerais, né, enfocando o mercado de terras na América Latina, né, o círculo vicioso da informalidade, vamos explicar exatamente como isso ocorre, né, e também falar um pouquinho sobre as relações de informalidade e pobreza, e também os círculos viciosos e virtuosos da gestão do solo. Essas noções a gente trouxe de um curso que a gente fez recentemente, patrocinado pelo Lincoln, Instituto Lincoln de Políticas de Solo, né? É um curso que foi realizado em Buenos Aires, tá? E aí vamos aplicar um pouco dessas teorias que nós vamos falar aqui para o caso do Distrito Federal, né, apresentando aí o contexto, o quadro atual e também como esse mesmo círculo de informalidade ocorre aqui também no DF. Tá? E, no final, as recomendações e considerações. Bom, então eu iniciaria com essa afirmação, né, a informalidade territorial urbana é a alternativa adotada pelos pobres e também, né, pelos não pobres, para resolver suas necessidades de moradia em face da sua exclusão do mercado formal da habitação. Tá? Essa afirmação seria verdadeira? Né? Diria que sim. Né? Quer dizer, isso, na verdade, é quase que um clássico, vamos dizer assim, das explicações ou das justificativas que são dadas, né, para se ter um crescimento da informalidade urbana, ou seja, a informalidade é alternativa em função da exclusão que várias camadas da população, né, têm do mercado formal. Ocorre, porém, que, apesar de ser verdadeira, essa afirmação, tá, a meu ver, e aí vamos ver sob a perspectiva do mercado de solo, ela não explica nem claramente a própria informalidade, tá, e nem da pobreza que está associada, né, a ela. E, como vimos, nem sempre só a pobreza vai estar associada à informalidade, né?
Bom, então, compreender a informalidade sob a perspectiva dos mecanismos de mercado de solo pode ajudar, primeiro, a entender porque ela ocorre não só nas áreas mais pobres, né, mas também nas áreas urbanas e cada vez mais, né, nas áreas urbanas de maior renda e também mais centralizadas, ou seja, não só áreas periféricas, e também ajudaria a decifrar por que, com os crescentes esforços que os governos fazem para combater a informalidade, né, através de programas de regularização, que são tão reclamados pela sociedade e forças políticas, né, porque, mesmo com esses esforços, a informalidade não se reduz e, na verdade, se amplia. Bom, então, para a gente começar a entender isso, né, primeiramente vou ter que apresentar algumas noções de como funciona o mercado de terra. Eu não sou um economista urbano, portanto, não vou falar aqui o economês, né? Me perdoem os colegas economistas. Vamos tentar traduzir algumas coisas, algumas noções muito básicas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que o mercado de terras ele tem características únicas. É um mercado diferente de outros mercados, tá? A terra ou o solo, tá, é uma mercadoria, isso por conceituação, né, irreproduzível, inamovível, indestrutível e indispensável. Por quê? Explicando um pouquinho mais. Irreproduzível porque as características de uma terra, né, elas não são reproduzíveis. Quer dizer, mesmo que você consiga criar terra nova, ou seja, os processos de expansão urbana, né, você poderia dizer, não, mas estamos criando terra nova, né? Mas a característica de localização, os atributos da terra, eles não são reproduzíveis, né? A terra também é inamovível, por isso a designação imóvel, né, vem daí, né? Exatamente porque essa característica da localização é muito forte nos seus atributos. E ela é um dos componentes mais fortes, inclusive, da formação de preço, né? O preço da terra está muito ligado às suas características locacionais. É indestrutível, ou seja, ela tem atributos que dificilmente vão vão se deteriorar, né? Evidentemente que uma calamidade, um terremoto, uma coisa muito grave pode destruir alguns atributos, mas, de qualquer forma, a terra se recompõe e a característica de localização, de novo, ela se mantém, né? E evidentemente, um insumo indispensável para todas as atividades que necessitam do território para acontecer, né? Isso faz com que esse mercado de terra seja um mercado imperfeito, ou seja, um mercado, como os economistas dizem, tem uma oferta inelástica. O que é a oferta inelástica? É a oferta que não acompanha a demanda, né? Ou seja, a terra tem uma característica que é a sua escassez física, tá? A terra existe dentro de uma quantidade física que é fixa, mas a sua demanda social é sempre crescente, tá? Por outro lado, além dessa escassez física que é própria da característica da mercadoria terra, existe uma escassez econômica que é provocada artificialmente pelos proprietários. Essa escassez ela teria dois componentes principais. O primeiro, da retenção estimulada, que é justamente esse mecanismo, essa estratégia que os proprietários têm de reterem a sua terra e não repassarem, né, esperando uma valorização em função dessa demanda crescente, ou seja, esperando sempre o melhor preço que ela pode obter. Tá? Isso gera, por exemplo, os vazios urbanos tão reclamados e tão preocupantes para as políticas de gestão do solo. Tá? E a outra forma de escassez econômica é o máximo e melhor uso, que é a antecipação de valor, né, que os proprietários fazem no presente, refletindo o uso futuro, tá? Ou seja, o potencial de uso que essa terra tem. Esse potencial ele pode ser dado por uma perspectiva de instalação de infraestrutura nessa terra, né, que vai valorizá-la, pode ser dado por uma perspectiva, por exemplo, de um plano diretor que vai aumentar os coeficientes de aproveitamento, aumentando o potencial construtivo, e pode ser dado, inclusive, pela regularização. A expectativa de regularização também geraria uma valorização. Tá? No caso da América Latina, ainda há uma outra escassez. O que eu falei são características que servem para qualquer lugar. Tá? O mercado de terras funciona em qualquer lugar do mundo, segundo aquelas características. No caso da América Latina, que é um continente que tem índices de informalidade muito altos, tá?
existe a escassez das terras urbanizadas, ou seja, o mercado formal entrega muito pouca terra em função da demanda que existe, né? O que faz, então, que os loteamentos formais ou os loteamentos urbanizados sejam uma exceção e não a regra. Tá? Isso, quer dizer, a retenção e a escassez naturais da terra, né? A crescida dessa escassez adicional vão, evidentemente, elevar o preço da terra formal. Então, o preço da terra formal, há estudos de Lincoln que fazem comparações com o preço, por exemplo, da terra em países como Estados Unidos ou Europa, onde a renda é muito elevada, ou bem mais elevada do que na América Latina, e, proporcionalmente, a terra na América Latina é mais alta, né? Ou seja, o preço dela é muito mais alto do que em países desenvolvidos, né? E isso exatamente porque a demanda é muito maior do que a oferta de terra. Tá? Isso, evidentemente, vai gerar uma corrida para o informal. Ou seja, se a gente pegar aqui, do ponto de vista do comprador, né, que quer a terra urbanizada, ele, se tem disposição a pagar, ele paga o sobrepreço da sua escassez pela retenção. Tá? Essa escassez vai fazer com que haja uma valorização e, ao mesmo tempo, o proprietário da terra não urbanizada, que é o parcelador ilegal, né, ele vai antecipar no preço que exige hoje, né, os serviços que espera que sejam introduzidos futuramente, ou seja, os serviços que são introduzidos na regularização e, geralmente, por quem? Pelo poder público, ou seja, há aí um investimento público que, na verdade, vai ser apropriado pelos investidores privados do mercado informal. Né? Bom, o mercado formal e informal, na verdade, eles operam com as mesmas lógicas. A lógica é a mesma, tá? Mas em campos opostos, onde, de um lado, se cumprem, né, no campo extremo, se cumprem todas as normas, e no outro campo, nenhuma norma. É claro que, no meio disso, nem sempre o formal vai cumprir todas as normas, e o informal também não deixa de cumprir algumas normas, tá? Mas isso seria de maneira geral. Tá? Enfim, e a informalidade, então, posso dizer que a informalidade é uma estratégia dos proprietários e investidores para oferecer uma mercadoria de menor qualidade, baixar os seus custos e aumentar as suas taxas de lucro. Tá? Como se consegue isso? Quer dizer, a redução de custo. Como é que a informalidade consegue essa redução de custo? Primeiro, com a má localização. Tá? A primeira componente dessa localização seria áreas periféricas. As áreas periféricas são áreas menos acessíveis, são áreas menos servidas por infraestrutura e é onde a terra é mais barata. Então, é aqui que o loteador irregular, preferencialmente, vai fazer os seus investimentos. Tá? E as outras áreas preferenciais são as áreas de riscos, que são as áreas que a legislação já não permite, né, haver loteamentos formalizados, né, mas que, exatamente por essas áreas estarem disponíveis, né, elas são também utilizadas, e também porque elas têm um menor preço, né, porque elas são pouco valoradas, elas são utilizadas pelos investidores informais. Tá? O outro componente que reduz o custo é a inexistência ou a precariedade de infraestrutura e serviços urbanos, ou seja, o loteador irregular ele não se vê obrigado a colocar nenhum tipo de infraestrutura, né? Isso, evidentemente, reduz muito o preço dele. Tá? E o outro componente, que esse é muito mais aqui do nosso Distrito Federal, que é a invasão de terras públicas, ou seja, se ele não vai gastar nem com o custo da terra, né? Então, mais lucro ele vai ter ainda. Por outro lado, essa redução de custos, né, que a princípio poderia se pensar, não, mas ele está reduzindo o custo, então ele pode oferecer um produto mais barato. Na verdade, por essa característica do mercado inelástico, né, isso não se traduz em redução de preço, ou seja, a escassez do solo, a oferta baixa e essa inelasticidade fazem com que o preço, mesmo diante dessas características da sua redução, continue alto. Tá? Então, qual é a conclusão? O mercado informal é mais lucrativo. Tá? E depois vamos dar outras razões para que ele seja também preferível pelos investidores. Né?
ou pelo menos por uma parte dos investidores, né? Então, o mercado informal ele realmente é mais rentável e acaba atraindo mais investidores. Tá? Há pesquisas de Smolka e Morales, que são pesquisadores do Instituto Lincoln, né, que demonstram que a rentabilidade média do mercado informal ela chega a 200%, né, do investimento inicial, enquanto do mercado formal não ultrapassa 141%. Tá? É evidente que isso pode variar, é uma média, mas pelo menos dá uma ideia das diferenças de rentabilidade. Né? E isso explicaria o crescimento da informalidade não só nas camadas pobres, quer dizer, não é só um produto que hoje é oferecido para essa demanda crescente que de habitação, que é a demanda das camadas mais pobres, mas também cada vez mais para a classe média e média alta. Tá? Em Brasília isso não é novidade, quer dizer, desde a década de 70 nós temos uma oferta de informalidade muito grande também nas classes média e média alta. Tá? Portanto, as vantagens do mercado informal para os loteadores, parceladores clandestinos, criam um círculo vicioso que perpetua a informalidade, que é o esquema que nós vamos mostrar aqui a seguir. Tá? Sim, é a mesma coisa, né? Quer dizer, o parcelamento ele é ilegal, informal nesse sentido dele não seguir ritos formais, tá? Ou ritos legais. Tá? Bom, aqui nós temos, então, a retenção, que já explicamos. Essa retenção da terra urbanizada vai gerar a escassez da terra formal. A escassez produz o sobrepreço nessa terra formal. Isso gera a corrida para a informalidade. Né? E aí entra em cena a regularização. A regularização, que, na verdade, não pode ser... É quase que uma obrigação, vamos dizer assim, do governante, né? Ela acaba tendo um efeito perverso, que é o de gerar o próprio sobrepreço da terra informal. Ou seja, a expectativa de regularização ela vai gerar um sobrepreço da terra informal. Esse sobrepreço faz com que exista uma oferta de terra informal, ou seja, se ela está sendo mais lucrativa, os investidores vão se concentrar aqui. Isso, evidentemente, vai alimentar de novo esse círculo, aumentando a escassez de terra formal. Tá? E ainda mais, quer dizer, essa oferta de terra informal ela ainda é acrescida pelo risco menor com a expectativa de regularização, ou seja, na medida em que o parcelador informal sabe que a regularização é praticamente certa, né, o risco dele fazer isso aqui e de perder é muito menor, até porque esse risco é transferido para o comprador. Né, ele não fica com risco, ele vende e transfere isso para as populações que essas sim pressionam por serviços públicos e essas é que vão lutar e vão resistir inclusive contra as desobstruções. Tá? E outra coisa também que favorece muito isso é o longo tempo de aprovação de um parcelamento formal. Tá? Em Brasília, há demonstrações aí que falam em 7 a 10 anos para você aprovar um parcelamento formal. Ou seja, qual é o investidor que vai poder imobilizar o seu capital por esse tempo e ainda tendo que fazer investimentos para recuperá-lo daqui a 10 anos, que seja. Né? Então, é completamente desestimulante a oferta de terra formal. Bom, outra coisa interessante, né? Se a gente for comparar aqui as margens de lucro do formal e do informal, né, nós podemos ver que os dois têm um custo básico de urbanização. Podemos dizer que esse custo básico seria aquele mínimo para que você possa criar um parcelamento, ou seja, arruamento e demarcação dos lotes. Tá? E aí talvez a energia elétrica, que é colocada por uma concessionária, há leis, inclusive, que hoje impedem isso, mas se consegue na justiça liminares, aí você consegue colocar energia elétrica. Colocando energia elétrica, pronto, já não tem mais impedimento para uma ocupação, porque a água ele consegue furando o poço, o esgoto é fossa negra ou fossa cética. Tá? Então, ele tem, vamos dizer assim, o básico para poder ter um loteamento. Tá?
Por outro lado, o loteador formal tem esse custo adicional de urbanização, porque a legislação exige que ele coloque toda a infraestrutura, se ele quiser ser licenciado, né? Ele tem as fases de licenciamento ambiental, que já é bastante moroso, né? Tem o licenciamento urbanístico, tem as questões fundiárias que ele tem que equacionar, tá? Tem a questão da legislação que exige que ele deixe uma parcela da área loteada para equipamentos públicos, né? Para colocação de escolas, para colocação de hospitais, para praças, para as vias, né? E isso aqui, na verdade, nada disso o loteador informal tem, né? Ele tem, na verdade, o que é conceituado como liberdade urbanística, né? O Pedro Abramo, que é um pesquisador carioca, né? Que cunhou esse termo para mostrar essa liberdade que o loteador irregular teria, porque, como ele não tem que cumprir nenhuma norma, ele pode, por exemplo, ocupar completamente a sua área parcelada com lotes residenciais, né? E não deixar área para praça, não deixar área para as escolas, hospitais, etc. Tá? E a própria expectativa de regularização também, que é grande, quer dizer, isso aqui faz com que a margem de lucro dele, que é justamente a perspectiva que ele tem de valorização, né, seja bem maior do que o ganho que o formal tem por não se informalizar. Então, veja, do ponto de vista de investimento, se estamos vendo somente o aspecto investimento, o aspecto meramente econômico, não há dúvida que o informal tem muito mais vantagens nesse ponto. Tá? E é isso que a gente queria mostrar. É claro, só isolando esse fator econômico, isso não explica outras causas da informalidade, mas ajuda a entender por que a oferta de formal é tão baixa, né? Bom, ainda um outro dado interessante também que a gente queria trazer são os altos custos dos programas de regularização. Ou seja, a regularização é tida como uma ação curativa, né? Ela vem a posteriori, né? A situação já está consolidada, o poder público tem que tomar uma posição. Evidentemente, para você implantar infraestrutura em uma área que foi não planejada, os custos disso são muito mais altos, né? O custo de implantar redes de água, rede de esgoto, né? Inclusive em áreas que têm problemas ambientais, né? Até para a colocação dessas próprias infraestruturas, então elas acabam adquirindo um custo muito mais alto. Você tem custos de desobstruções que você tem que fazer, desapropriações, né? As pessoas estão instaladas, então é muito mais difícil você fazer obras, enfim, uma série de fatores. Então, aqui tem também estudos feitos por pesquisadores do Lincoln, mostrando o custo de alguns projetos conhecidos de regularização. Por exemplo, o projeto Guarapiranga, em São Paulo, né, de regularização das ocupações ali na represa de Guarapiranga. Custos de $153 um metro quadrado, quer dizer, um custo muito superior aos cobrados pelo próprio parcelador privado. Tá? O próprio Favela Bairro, que sempre foi tido como um programa também modular, né? Custos de $4.000 por família. É claro que aqui também está associado programas sociais, né? Que não é só um programa de regularização e de implantação de infraestrutura. Em Bogotá, estudos que dizem que a implantação de áreas novas e planejadas, né? O custo do informal é 2,7, quase 3 vezes, né? Da implantação de áreas novas. No Recife, onde se começou, onde se primeiro definiu as chamadas zonas as ZEIs, né, zonas especiais de interesse social, que facilitaram, de alguma maneira, os programas de regularização, mesmo assim, né, os custos chegam de 4 a 10 vezes o valor de programas, por exemplo, com habitações prontas. Tá? Então, isso faz com que fez com que o Smolka, que é um grande estudioso, um antigo estudioso dessa questão da informalidade, cunhasse essa frase, né, que a regularização, na verdade, é uma solução que faz parte do problema. Ou seja, é a solução que, na verdade, realimenta o problema. Tá? Isso faz, evidentemente, que as políticas de regularização pareçam uma ação de enxugar gelo, ou seja, quanto mais você regulariza, mais você tem áreas a regularizar, né?
E os governos acabam dedicando um tempo e recursos muito grandes para isso, né? Ao invés do que seria muito mais lógico, que seria concentrar esforços na provisão de novas áreas planejadas, que vão sair mais barato, vão sair com uma melhor qualidade, né? Ou seja, uma completa inversão do que seria a gestão eficaz do solo. Tá? Mas, por outro lado, né, ao se deparar com ocupações irregulares consolidadas, os governos não têm a opção política de não regularizar. Né? Porque, é claro, talvez vocês estivessem pensando que, com todos esses argumentos que eu apresentei, a conclusão lógica seria: não vamos mais regularizar nada, não vale a pena. Isso é impossível, ou seja, a situação consolidada, você não tem como não regularizar. Tá? E, então, qual seria o desafio? Seria regularizar sem alimentar esse círculo vicioso da informalidade. Muito simples, né? Parece, né? Na verdade, acho que ninguém ainda encontrou a solução. Tá? Outra coisa que a gente tem que colocar, quer dizer, a informalidade ela é causa e não efeito da pobreza, né? Como geralmente costuma se falar. Quer dizer, como eu coloquei naquela primeira frase, né? Quer dizer, a informalidade ela vem em função da exclusão do mercado formal. É muito lógico se pensar que todos os problemas decorrentes da pobreza levem as pessoas a procurarem a alternativa da informalidade. Entretanto, hoje já existem estudos, né, que, na verdade, afirmam exatamente o contrário, ou seja, a informalidade ela aconteceria havendo ou não pobreza, quer dizer, o fato dela existir nas classes média e alta afirma isso, quer dizer, ela não é só uma coisa decorrente da pobreza. E, por outro lado, apesar dela servir aos pobres, ela agudiza a pobreza, e não o contrário. Quer dizer, a informalidade é que vai levar a uma situação de agravamento da pobreza. Tá? Por que isso? Os pobres arcam com custos muito mais elevados para viver em áreas informais. Ou seja, eles têm, por exemplo, os custos de construção são muito maiores, tá? Porque você não tem condições adequadas de construção. Né? Você constrói em condições muito piores, né? Áreas de risco, áreas que já não são servidas por infraestrutura. Tá? O preço dos gêneros alimentícios, por exemplo, geralmente nas áreas informais são maiores. Tá? Isso é uma coisa comprovada, quer dizer, não é porque a área é pobre que a gente vai ter o preço dos serviços, enfim, e de outros insumos vai ser mais baixo. Pelo contrário, às vezes a própria informalidade, por concentrar mais gente no mesmo local, faz com que a demanda seja crescente. Isso vai fazer também que os preços de serviços e outros gêneros se tornem mais altos. O mesmo ocorre com os aluguéis. Os aluguéis nas áreas informais, e o Pedro Abramo tem estudos sobre isso, proporcionalmente eles são muito mais altos do que nas áreas formais. Você vive muito pior e paga proporcionalmente mais. Quer dizer, o preço absoluto pode ser menor, tá? Mas o preço, na verdade, relativo vai ser muito maior. Tá? Há um caso curioso que foi visto lá no curso. Existe as chamadas vilas, né, vilas miséria, como são chamadas favelas em Buenos Aires. Né? Há uma vila miséria que é bastante grande, que fica no centro da cidade. Essa vila miséria foi feito um estudo mostrando que o preço dos aluguéis nela são mais altos do que os aluguéis na área formalizada no centro da cidade. Né? É interessante isso, porque as pessoas têm uma demanda muito grande nessa área, tá? E essa demanda faz com que o preço dos aluguéis ali cresça mais. Né? E você pode pensar assim, mas se o preço de viver numa área formal é mais barato, por que as pessoas não vão viver na área formal? Porque se você quiser alugar um imóvel na área formal, você tem que apresentar fiador, você tem que ter um emprego fixo. Então, a alternativa é o informal. E essa demanda crescente faz com que, mesmo morando pior, eles paguem mais caro por viver na área informal. Tá? Outra coisa interessante também de estudos do Lincoln que a gente traz. Né? No período de 80 a 91, a população de áreas metropolitanas na América Latina cresceu 26%. Tá? Já a população abaixo da linha de pobreza cresceu 24%. Por outro lado, só os assentamentos informais aumentaram em área
de expansão 118%, ou seja, 4 vezes mais rápido do que a própria expansão da pobreza. Ou seja, o que isso diz para a gente? As áreas informais estão surgindo não só para atender a pobreza, né? Evidente. Bom, e aí a gente já entra no contexto do DF. Tá? Não sei como é que está o meu tempo, mas, enfim, dá para ir, né? Trazendo um pouco, então, dessas questões para o DF, né, primeiramente eu quis trazer um contexto que muitos de vocês já conhecem, mas não vale a pena relembrar. Não, primeiro que a informalidade no DF ela começa mesmo antes da inauguração de Brasília. Né? Na verdade, o primeiro parcelamento irregular que se tem notícia aqui, ele ocorreu em 1927. Né, alguns anos depois do lançamento da Pedra Fundamental. Ou seja, o governo não tinha nem a intenção ainda de construir a capital, ainda era uma coisa longínqua, né, mas, enfim, se resolveu comemorar naquela época, porque era um preceito constitucional, então vamos lançar, pelo menos, a Pedra Fundamental lá em Taguatinga. Né? Alguns anos depois apareceu, então, já um loteamento dizendo: viva na futura capital da República, compre o seu lote agora para garantir já o... Em 1927 já tinha loteamento irregular. Né? Tá? Então, a gente pode ver que os interesses imobiliários ligados à implantação de Brasília, na verdade, eles já estavam colocados muito antes até dos próprios processos de desapropriação, né, que começaram antes da inauguração. Como vocês sabem, a ideia dentro do DF era ter toda a área desapropriada, seria algo inédito, tá? uma unidade da federação com toda a sua área pública, dando condições ao poder público de um controle efetivo do solo, pelo menos teoricamente. Tá? E esse processo começou a se frustrar na sua origem, tá? Porque os próprios processos de desapropriação eles iam sendo contestados, né? E não conseguiam ir adiante. O resultado disso é que esse monopólio estatal da terra nunca se efetivou completamente, né? E aí essa situação dominial complexa, né? Porque aqui eram fazendas, não existiam registros cartoriais muito corretos, enfim. Então, os proprietários se utilizavam desses subterfúgios para barrar, ou seja, para interpor medidas judiciais para que nunca os processos de desapropriação chegassem ao seu final. Uma situação, então, de 2010, que eu não sei ainda se continua, tá? Mas que dá uma ideia, pelo menos em linhas gerais, de como está a situação fundiária hoje do DF. A gente tem pouco mais de 50% em áreas realmente desapropriadas, algumas são do DF, algumas ainda têm esse complicador, porque são áreas desapropriadas da União. Tá? As chamadas desapropriadas em comum são 8,5%. Isso aqui alguns de vocês conhecem, evidentemente, mas para os que não conhecem, são aquelas que você tem mais ou menos uma ideia de propriedade, mas não tem os limites definidos. Então, essa questão de não ter os limites definidos faz com que muitos parcelamentos irregulares se coloquem exatamente nessas áreas negras, vamos dizer, nessas áreas cinzas, né, tá? De indefinições. Em processos de desapropriação ainda existem, né, quer dizer, desses processos que ainda continuam 6,63%, e em propriedade particular, 33%. Ou seja, 1/3 ainda da área em propriedade particular. Bom, essas indefinições acabam impulsionando os parcelamentos ilegais. Eles começam a surgir ainda na década de 70, mas até 92, o Plano Diretor Urbano do DF, o PDOT, né, dava o direito exclusivo de parcelamento de terras somente ao governo, né, ao parcelador governamental. E, a partir de 92, é que se dá essa possibilidade do particular também parcelado no DF. Apesar disso, isso não impediu o surgimento dos condomínios regulares. Já a partir lá de 75, começaram a surgir. Tá? Dados também que não sei se estão exatamente atualizados, mas existe um levantamento da CEGET, né, de 2007, que dava conta de que de 89 a 92, o número de parcelamentos regulares tem esse acréscimo de quase mais de 4 vezes, né, e passa de 159 para 529 parcelamentos regulares. Muitos desses parcelamentos aqui não conseguiram dar prosseguimento às suas
os seus processos de regularização, né? Não havia condições, mas hoje a situação é que existem 322 parcelamentos em processo de regularização, tá? Com uma população estimada de 440 mil habitantes e 127 mil unidades habitacionais. São dados da CEGET no seminário que eles apresentaram o ano passado aqui na Codeplan, né? Por outro lado, a PEDAD dá um número um pouco diferente, tá? E as pessoas vão se perguntar, mas por que a PEDAD está estimando, né, em quase 25% os domicílios em situação de ilegalidade fundiária, né? Na verdade, a PEDAD tem um critério que vai... Primeiro, a PEDAD ela é por declaração, é declaratória do morador, ou seja, então não se faz uma checagem realmente se ele tem ou não uma regularidade, tá? Por outro lado, a PEDAD, quer dizer, além dessa questão declaratória, ela é muito mais abrangente, né? Então, as situações de irregularidade elas podem se dar desde a irregularidade também, não só urbanística, mas a irregularidade edilícia, tá? Da própria construção, mas, inclusive, em situações que você acha que são regulares. Por exemplo, o Paranoá, tá? A área regular do Paranoá, não estou falando de loteamentos irregulares. Tá? Ela foi uma área implantada pelo poder público, tá? Era uma área inicialmente espontânea, mas no momento em que o poder público entrou e fez um projeto de assentamento, né? Regularizou, vamos dizer, aquela ocupação do ponto de vista urbanístico, mas não regularizou do ponto de vista fundiário, ou seja, faltou a última etapa da regularização, que é a regularização fundiária. Isso faz com que as pessoas não possam ter, até hoje, a sua escritura definitiva, porque o parcelamento ou ele não foi registrado em cartório até hoje, por demandas judiciais, ou se foi registrado em cartório, os próprios proprietários ainda não fizeram o último passo, que é ir ao próprio cartório e registrar a sua escritura. Então, para essas pessoas, a situação ainda é de irregularidade. Tá? Um outro dado curioso também, que a gente vê na PEDAD, é que a irregularidade ela se concentra nos dois extremos do grupo de renda, né? Ou seja, ela está no grupo de alta e média-alta renda, né? Vejam, por exemplo, Vicente Pires, há 90% de irregularidade. Isso é claro, quer dizer, é um parcelamento completamente que nasceu de forma espontânea, completamente irregular, através de parcelamento de chácaras rurais. O Jardim Botânico também, com os condomínios do Jardim Botânico, tem um alto nível de irregularidade. Sobradinho 2, que também são os condomínios de alta classe lá do Grande Colorado e outros ali em Sobradinho 2. Por outro lado, também há grande irregularidade em Itapuã, em Fercal e na Estrutural. Então, isso é um fato curioso e que nem sempre ocorre em outras cidades brasileiras. Tá? Outra questão interessante, o crescimento das ocupações irregulares nos últimos anos. Tá? Esse é um trabalho muito bom que foi feito, a TerraCap, na verdade, fez esse trabalho por uma demanda do Ministério Público, né? Portanto, é uma parceria entre o Ministério Público e a TerraCap. E esse levantamento deles mostra o grande crescimento que algumas áreas informais tiveram nos últimos anos, né? Aqui, por exemplo, o já conhecido 26 de setembro, né? Que é uma área rural ao lado ali de Vicente Pires e que tem características muito semelhantes a Vicente Pires e pode se tornar futuramente um segundo Vicente Pires. Tá? Em 2009, essas eram as ocupações que existiam lá. Em 2014, acrescentam-se esses pontinhos amarelos. Em 2015, já é isso aqui. Né? Isso aqui, a foto aérea, que não está muito nítida, mostrando também como, num curto período, houve um acréscimo considerável de ocupações, principalmente nesse período aqui. Esse período é um período chave para as ocupações irregulares, que são os períodos de troca de governo. Nesses períodos, quando está saindo o governo e está entrando é que as ocupações irregulares geralmente crescem de forma mais rápida. Tá? Vamos ver mais aqui. Pronto. Altiplano Leste, aqui já uma ocupação de alta renda. 2008. Quase não se viu ocupações. 2015, praticamente tudo ocupado. Né? Então, também, num curto espaço de tempo, uma ocupação
nesse caso aqui, não é parcelamento para pobres, tá? Uma ocupação de alta renda que cresce explosivamente, né? Morro da Cruz. Morro da Cruz já é São Sebastião, esse sim é área de baixa renda, e foi uma das áreas do DF, e tem sido uma das áreas do DF mais pressionadas por loteamentos irregulares, tá? O crescimento em São Sebastião, nós vimos aqui na Piedade, né? O próprio crescimento da população tem muito disso aqui, né? Se reflete muito o crescimento das ocupações irregulares em Morro da Cruz. E aí eu destaquei uma coisa interessante no documento do Ministério Público, né, que é essa nota de esclarecimento à população sobre remoções de edificações clandestinas. É claro, no momento em que isso estava sendo até contestado, né, por alguns setores da sociedade, eles fizeram esse documento, demonstraram o crescimento das ocupações irregulares e fazem essa afirmação, né? Os custos ambientais, urbanísticos e econômicos da regularização serão sempre maiores que do crescimento planejado e sustentável da cidade, e esses custos acabam sendo suportados por toda a coletividade, seja em razão da aplicação de recursos públicos provenientes de impostos, seja em decorrência de perda de qualidade de vida. Ou seja, aqui está resumido aquilo que a gente tentou colocar até agora na apresentação. Ou seja, é muito mais caro você regularizar do que você fazer o planejamento o planejamento ordenado, tá? E esses custos, na verdade, são absorvidos pela coletividade e vão beneficiar alguns poucos grupos. Na verdade, o beneficiador maior ele nem aparece, que é o parcelador ilegal que foge, né? Que sai de cena, né? E deixa somente os ocupantes, tá? Então, o que eles demonstram, na final de contas, é exatamente essa diferença entre custo de oportunidade e políticas curativas, a regularização, e as políticas preventivas, que é a provisão de áreas planejadas, tá? Aqui, mostrando mais alguns fatores, né, que vamos dizer, nós vamos mostrar como o círculo da informalidade acontece no DF, mas antes de chegar lá, queria mostrar alguns fatores que vão específicos aqui do DF e que vão, por um lado, aquecer a demanda ou reduzir a oferta. Primeiro, a condição de capital da República, com toda a questão que a gente sabe, né, de alta renda, maior PIB per capita do país, né, a questão do crescimento populacional, que, embora decrescente, se mantém alto, né? A professora Ana Maria Nogales está aqui, e sempre defende a redução das taxas de natalidade, mas elas são um pouco resistentes aqui no DF, né, embora decrescentes, é bom dizer isso, né? E a redução da oferta, quer dizer, a oferta insuficiente de solo urbanizado formal, tanto público quanto privado, não é diferente em outras cidades, quer dizer, não é uma característica ou não é uma ineficiência somente do DF, mas, como vocês viram, é uma característica de toda a América Latina. O longo prazo para aprovação de projetos também, que não é só um problema nosso, as indefinições fundiárias e o que a gente já colocou, tá? Outros fatores também, mais pelo lado da exclusão do mercado formal. A desigualdade social, né, a maior do DF, tá? do Brasil, das unidades da federação. As desigualdades de renda, né, que se reflete na desigualdade de renda, por exemplo, as diferenças entre renda entre Lago Sul e estrutural, que são situadas no extremo, aí, né, chegam a ser de 17 vezes. Tá? Outra coisa importante dizer, a oferta de moradia para a camada mais pobre, que é essa classe de renda de 0 a 3 salários mínimos, ela, mesmo que a política habitacional tenha tentado, quer dizer, os últimos programas do Minha Casa Minha Vida têm dado um enfoque a essa faixa salarial aqui, né, ela ainda é insuficiente para inibir o crescimento da informalidade, tá? Porque essa população tem pouquíssima capacidade de pagamento. Então, ela não tem outra alternativa senão correr para a informalidade. Tá? E exatamente isso que eu coloco. O sobrepreço do solo informal, por outro lado, ele exclui a população de baixíssima renda desse mercado também. Ou seja, na verdade, eu vou mostrar aqui esse quadro que foi uma pesquisa expedita que eu fiz, né, em sites, só em sites, uma pesquisa muito rápida em sites de mercado imobiliário em Brasília, mostrando, por exemplo, o preço de um lote em sol nascente. Um lote com 220 metros quadrados, em janeiro desse ano, custava R$ 65 mil.
Qual é o pobre que tem condições de pagar isso? Tá? Então, é difícil imaginar que as pessoas aqui estejam nesse extrato mais baixo de renda. Tá? São pessoas que podem ter uma condição de pobreza, sim, né? Porque a gente não sabe de que maneiras isso é pago, enfim, formas de facilitação, né? Mas a minha hipótese é que os mais pobres mesmo não estão aí. Quer dizer, ou estão em áreas muito, muito precárias, ou estão fora do DF, né, em loteamentos que têm ainda um nível de precariedade ainda maior do que os que estão dentro do DF. Tá? Por outro lado, há uma diferença muito grande com o lote formal. Um lote em Ceilândia Sul, formalizado, tá? Mais ou menos com o mesmo tamanho, olha quanto é que ele está custando, 220, quase 3 vezes, né, ou mais de 3 vezes, o preço do lote no sol nascente. Então, isso também comprova a hipótese de que, mesmo que o loteador irregular esteja ganhando muito aqui, né, a expectativa de valorização ainda pode aumentar muito mais isso, ou seja, o sobrevalor que isso aqui pode adquirir no futuro, em função da regularização e, evidentemente, do efeito perverso de você estar instalando infraestrutura, de estar melhorando a qualidade, né, para aquela população, é o aumento desses preços. Tá? A mesma coisa aqui em 26 de setembro, a preços parecidos, 70 mil, 50 mil, tá? Até preços maiores aqui para um lote já definido como lote comercial. Então, vocês vejam que o próprio mercado já valora, mesmo na informalidade. Se o lote tem um uso dito comercial, ele já tem um valor bem mais alto. Mesma coisa do que acontece no mercado formal. Tá? Morro da Cruz, e as diferenças quando você passa para o extrato de alta renda, com disposição a pagar maior, né? E pela proximidade também com áreas de alta renda, localização, então aí os preços são bem mais altos, tá? E aqui os lucros, evidentemente, também muito maiores. Tá? Isso nos faz reproduzir aquele círculo da informalidade que a gente colocou anteriormente, né? Nós tentamos reproduzi-lo aqui para o DF. Então, ele teria os mesmos componentes: a retenção do solo leva à escassez, que leva ao sobrepreço do solo urbanizado, que, em função da expectativa de valorização, leva a maior especulação e que fecha o círculo, de novo, da especulação fundiária ou imobiliária, né? Fechando aqui esse círculo. Tá? Esse sobrepreço ainda é alimentado pelos fatores que a gente viu agora: a alta renda per capita da população, as indefinições fundiárias, o crescimento populacional, ainda a atração migratória e o crescimento, né, populacional. Então, isso aqui vai alimentar mais ainda o sobrepreço. O sobrepreço do mercado formal gera a exclusão, tá, que também é alimentada por essa inacessibilidade das populações de baixa renda para o mercado formal, a questão da desigualdade, gerando, né, essa corrida para a informalidade, sobrepreço do informal, e que vai gerar o empobrecimento das famílias. Né? Ou seja, a família que está pagando esse sobrepreço no preço aqui no solo informal, ela certamente está tirando das suas economias, né, para fazer frente a isso. Tá? Com isso aqui, o que os governos fazem geralmente? Dão isenção fiscal compensatória, ou seja, o pobre não está conseguindo pagar, né, os encargos que ele tem, então vamos retirar os impostos, vamos reduzir todas as taxas, enfim. Isso realmente também vai gerar uma situação de insuficiência na base fiscal, tá? Que vai alimentar já a precariedade das finanças públicas, ou seja, vai fazer com que os escassos recursos públicos se tornem mais escassos ainda, fazendo com que o governo tenha menos capacidade de ofertar o solo urbanizado, realimentando de novo, quer dizer, a própria escassez do solo urbanizado, e aí se cria esse círculo vicioso da informalidade, calcada na precariedade das finanças públicas. Tá? Mas esse círculo vicioso também poderia ser mudado para um círculo virtuoso. Basta a gente mudar, vamos dizer, o sentido de cada uma daquelas situações. Ou seja, se a gente começa, vamos dizer, por aqui, né? Quer dizer, se o governo faz uma oferta de terra urbanizada, uma oferta que atenda minimamente à demanda, tá? Essa abundância de terra urbanizada vai fazer, logicamente, com que o preço da terra urbanizada caia, ou seja, seja
reduzido. Isso esgota as expectativas de valorização, reduz a especulação e faz com que o investidor, então, na perspectiva de que sua terra já não tem, pela retenção, uma valorização especulativa, ele vai jogar essa terra no mercado, ou seja, ele vai liberar essa terra, fazendo com que, alimentando mais ainda o mercado e fazendo com que o preço caia, ou seja, esse seria o círculo virtuoso. Tá? Esse círculo virtuoso, com o acúmulo de terra urbanizada e num preço que não está supervalorizado, ele já vai fazer com que as pessoas que não têm condições de se incluir no mercado informal já tenham condição de ser incluídas. Com isso, vai haver uma depreciação da terra informal, um estímulo, então, à terra formal. Com isso, as famílias, né, deixam de ter aquele excedente que elas estariam pagando para viver na informalidade, tá? E esse excedente pode gerar uma eliminação da isenção fiscal, alimentando, então, a base fiscal, que vai, por outro lado, aumentar os recursos públicos, né? No sentido de que você, então, alimenta esse círculo virtuoso. Bom, parece muito simples, não é. Na verdade, é meramente especulativo também, né? Meramente teórico, vamos dizer assim, né? Mas plenamente possível, porque se o círculo vicioso funciona daquela maneira que nós colocamos, teoricamente a gente pode ter um círculo virtuoso funcionando também. Tá? Tudo está, na verdade, eu acho que nisso aqui, ó, como ampliar a base fiscal para que o governo tenha condições de aplicar recursos em terra urbanizada. Tá? Bom, e aí já partindo para o final, né, considerações finais. A informalidade urbana se transformou nos maiores entraves para uma gestão territorial eficiente. Né? Vimos aí que temos aí todas as condições para o crescimento da informalidade, a escassez das terras, dos terrenos formais, as indefinições fundiárias, os fatores socioeconômicos, e aí esses fatores produzindo o círculo vicioso da informalidade, como já mostramos. Isso gera que o pleno ordenamento urbano, tão reclamado, né, por todos, né, o planejamento ordenado, né, passa a ser, na verdade, quase que uma utopia irrealizável. Quer dizer, dentro dessa situação, não há governo que consiga sair desse círculo. Ou seja, e gestão territorial passa a ser quase que um sinônimo de regularização contínua. Tanto isso é sintomático, né, que o nome da Secretaria de Gestão do Território na gestão passada era Secretaria de Regularização, em primeiro nível, né? Depois é que vinha a habitação, em terceiro plano o planejamento. Então, uma inversão daquilo que seria, né, exatamente no nome da Secretaria, a gente vê uma inversão do que seria o lógico. Tá? Bom, mas se, como falamos, a regularização não é uma opção aceitável, o que nos resta é transformar esse círculo vicioso da informalidade num círculo virtuoso do fortalecimento da gestão territorial. Né? E, principalmente, nisso aqui, ó, os recursos públicos investidos em regularização, que geram uma mais-valia que é apropriada pelos especuladores, deveriam, né, e devem ser progressivamente substituídos pela reapropriação das mais-valias pelo poder público. Então, aqui é que eu acho que está a grande possibilidade de se gerar mais recursos públicos, retirando, vamos dizer, da mão do especulador essa mais-valia que ele apropria em função do investimento público, tá? E reinvestindo essas mais-valias em mais lote urbanizado. Tá? Então, aí, recomendações, né, que a gente daria, assim, enfim, eu acho interessante, um texto de discussão dentro da Codeplan, a gente também ter algumas recomendações. Tá? Bom, primeiro, a continuidade das ações de regularização. Quer dizer, não estamos, de novo, coloco aqui, não estamos advogando que, mesmo com todo esse problema, as ações de regularização tenham que ser paralisadas ou minimizadas. Tá? Mas elas têm que ser feitas junto com o combate das ocupações irregulares, preferencialmente na sua origem. Quer dizer, o grande problema é você deixar as situações chegarem
as situações consolidadas. Quando as obstruções ocorrem na origem dos parcelamentos, os problemas advindos são muito menores. Tá? Só que isso exige um monitoramento do solo muito mais efetivo, né? E que nem sempre ocorre. Tá? E esse monitoramento também deveria ser acompanhado de campanhas de conscientização, para mostrar à própria população dos prejuízos que ela pode ter na compra de lotes clandestinos. Tá? E é claro, quer dizer, não é só mostrar isso, a gente tem que também tem que ofertar o lote formal. Se você não ofertar o formal, não adianta ações de fiscalização, ações de conscientização, elas vão sempre estar enxugando o gelo, se você não tem a alternativa do lote formal. Tá? E, é claro, além do próprio lote, a oferta de moradias populares. Né? A propósito, o governo do Distrito Federal está lançando, nesse sábado, o seu programa habitacional, né, o Habita Brasília, que é um programa muito interessante, porque, pela primeira vez, ele está ofertando uma série de produtos que não é só a habitação pronta, não é só o lote urbanizado. Né? Então, são múltiplos produtos para atender a diferentes necessidades, né, dentro do mercado, tá? E onde tem lote urbanizado, onde tem habitação pronta, onde tem locação social, que é uma coisa nova, inédita, que vai ser feita aqui. Tá? Tem uma parceria com os empresários, no sentido de dar um subsídio para a produção de moradias. Ou seja, tem coisas muito interessantes. Tem assistência técnica, né, que é assistir essas pessoas que já estão nas áreas informais, também com projetos de arquitetura, com melhoria das suas condições, né, que são muito interessantes. E, finalmente, enfim, propiciar melhores condições de oferta de parcelamentos regulares também, propiciando condições mais atrativas para os empreendedores privados, agilização da aprovação de parcelamentos, isso é básico. Se você não agilizar, você não vai trazer o investidor privado para o mercado formal. E, é claro, ampliação de linhas de crédito, que foi o que gerou todo esse aquecimento de mercado imobiliário nos últimos anos, né, muito calcado na questão de linhas de crédito, e que agora parece que está dando uma reduzida em função dos problemas econômicos, né, mas que é básico também. E a maior eficiência também na captura de mais-valias urbanas, aquilo que eu falei anteriormente, ou seja, são instrumentos que já existem, como as outorgas onerosas de direito de construir, alteração de uso, que vão ampliar a base fiscal do governo, né? Ou seja, dando mais condições de você poder reinvestir na oferta de lotes formais. E, é claro, vencer as resistências técnicas e políticas que existem. Tá? Então, isso que a gente traz, essa nossa contribuição, no sentido de tentar entender a informalidade pelos mecanismos de mercado de solo, tá? Mesmo que ela tenha sido imperfeita, porque certamente eu acho que eu não expliquei todos os meandros disso, é bem mais complexo do que o que a gente colocou aqui, mas ajuda a entender que não é uma coisa simples, né? E que tem componentes que não adianta você só atuar em um aspecto, você tem que atuar em vários aspectos para que você possa vencer isso. Né? E, enfim, crer, né, que esse tipo de entendimento possa, enfim, mudar ou reverter algumas ações que, nesse momento, acabam puxando para o privilégio de alguns grupos específicos, né, e pensar que esses esforços de melhoria do ordenamento territorial, eles sempre vão se reverter num benefício para a coletividade, né? Então, que isso deve ser o horizonte maior, quer dizer, um benefício para a coletividade e um benefício, evidentemente, para a cidade, né? Que você, melhorando a qualidade urbana da cidade, você faz com que entre realmente o círculo virtuoso da degradação urbana, né? Ele se transforme num círculo virtuoso, o círculo vicioso se transforma num círculo virtuoso. Eu realmente acredito nisso, não sei se a gente tem condição de fazer isso no curto prazo, mas acho que, a partir desse entendimento e a partir de ações muito concretas, não só do governo, mas também da sociedade, a gente conseguiria começar a reverter essa situação. Tá? Muito obrigado, então, pela paciência aí.
Bom, pessoal, vamos lá, vamos abrir para discussão, logo, dado, né, o estendido da hora, pode ser, Aldo, e depois a gente faz algumas considerações finais. Então, a gente abre para permitir uma participação da plateia. Maria Silvia. Por favor, se identifiquem, tá? Quando vocês forem iniciar suas falas. E aí, terminada essa rodada de perguntas, vamos escolher todas que a gente puder agora, a gente passa para as colocações finais aqui da mesa. Então, Maria Silvia, por favor. Maria Silvia, Secretaria de Meio Ambiente. Primeiro, prazer aprender um pouco com o Sérgio Jatobá. A gente tem aprendido bastante nas discussões aqui da própria Codeplan. Eu tenho 3 perguntas que eu gostaria de ouvir sua opinião. Primeiro, como é que a gente endereça e trata a questão do lote como investimento? O lote ou o apartamento ou a casa, ele não é por uma função necessária, imprescindível para a moradia. Ele se faz também como um mecanismo de investimento que as famílias têm. Tem essa cultura no DF. Eu queria ouvir um pouco qual o papel desse lote como investimento aí, que me remete à segunda questão, que é a dificuldade do governo monitorar aquilo que faz. Então, a gente teve várias discussões no Complan, por exemplo, na gestão passada, em que você não tinha critérios claros para a lista de aprovados para receber lotes, e tinha sobreposição e reincidência de pessoas recebendo lotes, porque vai lá, recebe o lote, por uma série de questões, seja porque não tem emprego perto, seja porque eu estou usando isso como função de um ciclo de geração de renda para mim, eu vendo esse lote, volto para uma condição de mais vulnerabilidade, me reinscrevo num processo, e esse processo realimentado sem nenhum controle mais acurado de Estado. Isso foi um debate grande na gestão passada, que eu acompanhei em parte, então eu queria ver realmente o papel do Estado no monitoramento da demanda real. Se isso a gente está ou não, você tem acompanhado mais essa discussão, em que pé isso evoluiu. Esse monitoramento, a outra metade da minha segunda pergunta, diz respeito ao cumprimento do ordenamento territorial. A gente não tem em nenhum momento, historicamente, nem SEDUMA, nem SEGET, nem nenhum órgão que faz a gestão territorial, uma realmente responsabilidade e uma tradução em infraestrutura e alocação de pessoas para fazer o monitoramento acurado do plano de ordenamento territorial. Então, precisa constituir uma comissão de secretários com uma super mega estrutura para fazer o combate a desmatamento e combate à grilagem, sendo que esse combate à grilagem seria uma função precípua de monitoramento do próprio ordenamento territorial. E a gente continua sem esse instrumento perene, que é o monitoramento do próprio planejamento, quer dizer, não tem gestão sem planejamento. Então, essa é a segunda questão, monitoramento no macro e no micro. E a última era a questão que eu senti na sua fala, falta o papel do entorno. A gente tem uma dinâmica metropolitana que é maior que o DF, e a gente precisa receber e responder à deficiência, ao déficit habitacional só no DF. A gente pode evoluir para uma discussão mais ampla em